E xa esta segunda feira que comeza o EMDOC, Festival Internacional de Documentario de Melgaso. Até 3 de agosto, a 11ª edición do festival, exhibe 33 filmes de 23 países que compiten aos premios Jean-Luc Passec, Don Quixote e, por primeira vez, a FIPRESCI Prize, atribuído pola Federación Internacional de Críticos de Cinema. Dos máis de 800 filmes sometidos foron seleccionados 16 curtas e medias metraxes e 17 longametraxes. Todos os filmes internacionais en competición son estreas en Portugal e concorren tamén documentarios de España, Estados Unidos, China, Canadá, República Checa, França, Irán, Exipto, Xeorxia, Irak ou o propio Portugal. Coa programación proposta, o obxectivo ten sido o tracer a Melgaso o que de mellor se produce no cinema e de non ficción e provocar o pensamento nunha xornada continua para un futuro máis xusto e solidario, destacan na organización. Na sección Plano Frontal, Residencias Cinematográfica e Fotográfica, abre o festival con a inauguración das exposicións de fotografía e a estrea dos filmes que foron desenvolvidos no ámbito da residencia de 2024. Destácase tamén a estrea de O Home do Cinema de Xosé Vieira, a 3 de agosto, que presta tributo á vida e legado cinéfilo do impulsionador, do que foi impulsionador do Museo de Cinema de Melgaso, Jean-Luc Passec, que sinala que marca este ano o 20º aniversario. O filme será exhibido na Torre do Castelo de Melgaso ás 22 horas. A estrea mundial aconteceu no FEMA, Festival La Rochelle de Cinema, o 1 de xullo. Isto é o que titulaba, o que escribía Fernando Gualtieri para presmiño.pt baixo título Festival Internacional de Documentario de Melgaso. Arranca esta segunda feira polo 27 de xullo de 2025. Ola, boas, eu son Germán Esteves, xa sabedes, o xermano a portuguesa, e aquí estades nunha nova entrega, nunha das últimas desta segunda temporada do voso Galiportus, este espazo galaico portugués que achega temáticas galegas, temáticas portuguesas a un e outro lado do Miño. Sede benvidos, sede benvidas. Hoxe temos o gusto de falarmos do Festival do EMDOC de Melgaso, este festival de cine documentario. Tivemos a opción de achegarnos ata ali, logo de ter recibido un convite. Tamén agradecemos moitísimo a xente do EMDOC ese convite. Pudemos falar en primeiro lugar coa directora do festival, con Patricia Nogueira. Este é o que nos contaba na entrevista que pudemos realizar ali na Casa da Cultura de Melgaso. Escoitámola. Estamos aquí na Casa da Cultura de Melgaso xa para falarmos neste episodio especial do Galiportus sobre o EMDOC, o Festival Internacional de Documentario, que xa está na súa 11ª edición. Xa pois son 11 anos traballando aquí no documentario e no filme na localidade fronteiriza de Melgaso, e temos a sorte de falarmos xa coa súa directora, con Patricia Nogueira. Boas, Patricia. Olá. Un placer que estexas aquí connosco. Contanos, antes de máis, quen é Patricia Nogueira, un pouco cal é a súa ligazón ao mundo do cinema e como comezou esta experiencia que se chama EMDOC, Festival Internacional de Documentario, alá xa por 2014. Bom, eu sou professora de cinema, trabalhei também na indústria cinematográfica em Portugal e realizo os meus próprios documentários. E pertenço também a uma associação que é a Ao Norte, que está sediada em Viana do Castelo, e a Ao Norte dedica-se à formação de públicos para cinema. E em 2013, por desafio do Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, fomos convidados ao Norte a realizar um festival de cinema em Melgaço, porque Melgaço tem um pequeno
Museu do Cinema, que tem o espólio do Jean-Luc Passec, e a partir daí, desde então, que estamos aqui em Melgaço a organizar o MDoc, que é um festival internacional de documentário. Contanos, para quen non coñeza, para quen nos estea a ouvir desde calquera parte da Galiza ou de Portugal ou en calquera parte do mundo escoitando o podcast, contanos un pouco quen foi Jean-Luc Passec, cal é un pouco a simboloxía un pouco de termos aquí un museo, nada máis e nada menos que do cinema aquí en Melgaço. O Jean-Luc Passec foi um homem muito importante para o cinema. Ele foi curador durante muitos anos do Centro Georges Pompidou, em Paris. Foi também fundador do Festival de La Rochelle e teve também um papel importante numa das secções do Festival de Cinema de Cannes. E foi precisamente no sul de França, a determinada altura, que conheceu 2 portugueses imigrantes de Melgaço e veio cá a Melgaço visitar a vila. E a partir daí ficou muito próximo das gentes de Melgaço, do município de Melgaço, e ainda em vida decidiu doar todo o seu espólio, que é um espólio muito extenso de catálogos de cinema, cartazes de cinema, de vários períodos, das exposições que ele organizava, inclusive no Centro Georges Pompidou, fotografias do Festival de Cannes, etc. E, portanto, todo esse espólio, ele decidiu doá-lo ao município de Melgaço, e a partir daí o município criou um pequeno museu que tem uma pequena parte daquilo que é o espólio dele, muito do espólio está guardado porque é muito extenso, e depois disso o Presidente da Câmara de Melgaço, em 2013, portanto, desafiou-nos a criarmos um festival de cinema para, de alguma forma, dinamizar, e é assim que nasce o MDoc. Como foi, Patricia, aquel ano, 2014, a primeira edición? Como foi evoluindo un pouco o festival? Como foron os anos a seguir? Contanos un pouco tamén as dificultades da pandemia, dos anos aí do COVID-19, e como retomastes un pouco despois da pandemia estes 2-3 últimos anos. Bom, o princípio, obviamente, nós, a primeira edição, estávamos a tentar perceber o que é que nós conseguíamos fazer, porque fazer um festival de cinema fora dos grandes centros urbanos não é fácil. Há todas as questões logísticas envolvidas, todas as questões também de estarmos em agosto e muitas pessoas estarem de férias. Para algumas pessoas é bom, mas depois, para quem está a trabalhar, se calhar já não é assim tão bom, que estava habituado a ter o seu período de descanso nesta altura, merecido descanso. Estou a pensar en todos esses retornados, non? Tantísima conexión que hai aquí no norte con Francia, con París, sí, que se sentirán moitas veces a vontade, a gusto aquí con a cuestión do cinema francés. Sim, sim, e também por isso é que o município fez questão que fosse o início do mês de agosto, porque é o período precisamente em que nós estamos a receber de volta imigrantes portugueses que vivem fora do país e que regressam nesta altura. E o festival, por todas estas questões, também porque está situado na fronteira, sempre teve como princípios, como temáticas estruturantes, identidade, memória e fronteira, ou seja, as migrações estão sempre muito presentes. E, portanto, a partir daí o festival foi crescendo, nós fomos começando a convidar alguns realizadores e convidamos todos os realizadores que têm filmes a concurso de qualquer parte do mundo a estarem presentes e, curiosamente, começamos a receber realizadores de Israel, de Austrália, dos Estados Unidos, da América do Sul, da América do Norte, e para um pequeno festival como é o MDoc, com as nossas dimensões, foi um trabalho muito gratificante. O festival foi crescendo também em termos de atividades, nós temos a secção competitiva como qualquer festival, mas depois temos várias atividades em paralelo. Muitos dos nossos convidados queixam-se que não conseguem estar em todo lado ao mesmo tempo e que ou estão a fazer uma oficina, por exemplo, este ano, como é o caso com a Margarida Cardoso, ou estão no Fora de Campo, que é um curso de verão, ou estão a ver os filmes e não conseguem articular tudo. Portanto, é uma semana muito intensiva com muita programação. Durante a pandemia, aquilo que nós sentimos é que o festival, sendo este festival de proximidade, em que as pessoas vêm para estar cá, ver filmes, conversar sobre os filmes e temos este ambiente muito informal, não fazia sentido em 2020 termos festival com uma edição online, porque na altura estávamos num período de confinamento ainda bastante apertado e por isso decidimos que em 2020 não haveria edição do MDoc. Temos esse interregno ali. Em 2021 nós ainda estávamos num período em que era preciso apresentar comprovativo para entrar em hotéis, em salas de cinema, etc. E estávamos com algum receio porque não sabíamos até que ponto é que íamos conseguir fazer uma boa edição do festival. Mas
decidimos avançar, começámos a convidar realizadores internacionais e, curiosamente, se calhar também porque as pessoas estavam cansadas de estar fechadas em casa, muitos responderam ao nosso convite. Tivemos mais de 20 realizadores de todo o mundo presentes no festival, muitos convidados, muitos participantes habituais que regressaram ao MDoc e, portanto, acho que o festival desde então, desde 2021 até agora, estabeleceu-se assim com uma presença muito interessante de realizadores, com muitos filmes representados, muitas sessões de conversa com esses realizadores que cá têm vindo e, portanto, o festival neste momento eu acho que nós não conseguimos crescer muito mais porque não temos espaço para isso em termos logísticos, mas em termos de programação e em termos daquilo que oferecemos em termos de atividades para os participantes, é um festival que se estabeleceu e que está consolidado. É moi interesante aquilo que dixeches bueno, un pouco de que isto é Melgaço. Para os que nos escoiten, Melgaço é unha vila pequena, fronteiriza duns 5.000 habitantes. Isto non é Viana, non é Braga, non é Guimarães, non é o Porto, non é Lisboa. En que lugar podemos clasificar este festival? Até onde chegamos co MDoc a nivel nacional portugués? Cos datos todos que nos das, con eses 33 filmes de 23 países en competición, con 28 estrellas portuguesas neste 2025, en que lugar podemos clasificar o MDoc dentro do panorama do cinema portugués? Como eu disse, nós somos um festival com dimensão média, acho que podemos dizer assim. Não aspiramos a ser um grande festival em termos de dimensão, mas trazemos todos os anos filmes internacionais relevantes para o panorama internacional até. Posso dizer, por exemplo, o ano passado nós selecionamos um filme que acabou por ganhar o grande prémio, que foi o No Other Land, que 9 meses depois ganhou o Oscar de melhor documentário. Foi uma estreia em Portugal, esse filme. Claro, quando nós selecionamos o filme, nós selecionamos porque era um filme que nos interessava em termos de temática, de abordagem, e porque é um filme que responde àquelas que são as premissas e as temáticas do festival. Sabíamos que tínhamos um filme muito forte, não imaginávamos que ele ia ganhar o Oscar não sei quantos meses depois, não é? De passar por aqui. Mas daquilo que nós tentamos com a programação é trazer filmes que são relevantes, não só em termos cinematográficos, mas também em termos temáticos, que nos trazem pontos de diálogo com aquilo que é a realidade em Melgaço. E nós também questionarmos e conversarmos aqui sobre como é que um filme que retrata uma realidade da Palestina, da Austrália, de Israel, estava a pensar, por exemplo, da Mongólia, como já tivemos, da Sibéria, portanto, de realidades muito diferentes, e como é que esses filmes conseguem criar pontos de diálogo com aquilo que se passa em Melgaço, em termos de imigração, em termos daquilo que é a identidade, da memória, daquilo que é o nosso património histórico e social, não é? E, portanto, esses filmes que nós selecionamos, para além de muitos deles terem passado em festivais como Cannes, Berlim, Veneza, etc., trazem-nos esse olhar e essa possibilidade de nós pensarmos aquilo que é a nossa realidade a partir da perspectiva de outros realizadores e de outras nacionalidades. Cal é o orzamento? Cal era o orzamento do inicio e cal é o orzamento actual, Patricia? Eu costumo brincar quando nós inventamos uma nova atividade para dizer o orçamento desde o início é o mesmo, a equipa é a mesma e nós só continuamos a criar novas atividades. Portanto, o nosso orçamento ronda os 50 mil euros, normalmente, e, portanto, nós com isso temos a secção competitiva, temos uma residência cinematográfica e fotográfica que todos os anos, com alunos ou recém-graduados de cinema, de belas artes, de fotografia, que estão aqui 10 dias em Melgaço e que fazem 4 documentários sobre a região, mais 3 projetos fotográficos. Temos um curso de verão, que é o Fora de Campo, mais relacionado para uma abordagem mais académica, mais uma oficina que criamos há uns 4 anos, já tivemos cá o Pedro Costa, a Mercedes Alvarez, a Catarina Mourão, e este ano temos a Margarida Cardoso. Mais um projeto que temos, que é o Quem Somos, o que Aqui Estamos,
que fazemos uma espécie de mapeamento de cada uma das freguesias todos os anos. Temos um antropólogo que vem para essa freguesia e passa cá 6 meses, 4 a 6 meses a viver cá e a conversar com as pessoas, a fazer recolha de álbuns fotográficos, e depois um fotógrafo que vem mais um mês trabalhar um novo projeto fotográfico, um novo olhar sobre essa freguesia, e etc, etc. Sessões ao ar livre, portanto, atividades, workshops, oficinas, masterclasses, portanto, nós continuamos a crescer, o orçamento é o mesmo, mas fazemos-lo com muito boa vontade e ficamos muito contentes por as pessoas virem e percebermos que estão a gostar do festival. Entendo que hai achegas económicas por parte da Cámara, por parte da Comisión Norte, do Ministerio de Cultura. Sim, a Câmara Municipal é o principal financiador do festival desde o início. Aliás, foi a Câmara que nos abordou. Nós somos uma ONG, uma associação sem fins lucrativos e, portanto, ao Norte, e por isso abordou-nos com um orçamento. E nós trabalhamos a partir desse orçamento. Entretanto, ao longo destes 12 anos, não é? Porque são 11 anos mais o ano da pandemia, 2020. Portanto, ao longo destes 12 anos fomos conseguindo capturar algum financiamento extra do Ministério da Cultura, portanto, através do ICA, do Fundo Português do Cinema, através da Direção Regional da Cultura e alguns patrocínios de empresas locais também que nos apoiam. En canto aos premios que comentas, son premios honoríficos ou tamén teñen dotación económica? O prémio principal, que é o prémio Jean-Luc Passeca, atribui prémios em 3 categorias: de melhor longa-metragem internacional, melhor curta ou média-metragem internacional e melhor documentário português. E esses prémios, portanto, têm um troféu que foi desenhado para nós, portanto, por uma designer para nós, que é a torre de homenagem, uma mistura entre a torre de homenagem e uma claquete de cinema, portanto, que é o troféu do M-Dog. E, para além disso, melhor longa-metragem tem um prémio de 3.000 euros, melhor curta ou média 1.500 euros e o melhor documentário português de 1.000 euros. E depois temos também, em parceria com a Federação Internacional de Cineclubes, o prémio Dom Quixote, que é um prémio que a Federação atribui em vários festivais pelo mundo, e nós conseguimos há uns anos, portanto, ter também esse prémio. E agora vamos passar a ter também o prémio, a partir deste ano, o prémio FIPRES, que é o prémio da Federação Internacional de Críticos de Cinema. Esses 2 prémios são prémios que têm um diploma, o prémio mais honorífico. O prémio principal, o prémio Jean-Luc Passeca, tem estes valores em prémio que eu referi. E os visitantes, Patricia, como evoluiu un pouquinho a cifra tamén entendo eu, dun festival pequeno no inicio e agora xa consolidado despois de tantos anos sendo unha referencia aquí en Melgaso e no Norte, como son as cifras actuais de visitantes? Estades contentos, satisfeitos? Hai moito público, pouco, podía ser máis, podía ser menos, o calor, os emigrantes, a xente na praia, como vai a cousa? Pois, nós gostávamos sempre que fossem mais pessoas, mas temos algumas sessões cheias, portanto, a sessão de abertura, onde estreiam os filmes feitos na residência cinematográfica, como são projetos filmados aqui, a sala está sempre cheia, porque vêm as pessoas que foram filmadas, mais os vizinhos, mais a família, mais os amigos, portanto, essa sessão está sempre cheia. E nas outras sessões temos sempre, dependendo do ano, 50, 80, 100 pessoas dentro da sala, o que me parece que não é muito mau para muitos festivais pelos quais eu circulo e vejo. Temos algumas pessoas que vêm todos os anos, que começaram a vir desde o início, ou que começaram a vir há 4 ou 5 anos e que se tornaram participantes assíduos, portanto, que começaram a vir sempre, e depois temos algumas pessoas que vêm mais esporadicamente. Aquilo que nós sentimos, e que foi um trabalho que nós fizemos junto da população também com uma série de atividades de aproximação, como por exemplo o projeto Quem Somos o que Aqui Estamos, de mapeamento das freguesias, ou mesmo a residência artística, de tentar dialogar com o território. Aquilo que nós sentimos é que há pessoas de Melgaço que começaram a vir e que vêm quase todos os anos, ou que há uma população que começa a vir, e isso é aquilo que nos dá um maior prazer, é ver... A entrada é gratuita? A entrada é gratuita, sim. Praticamente todas as atividades são gratuitas, só esta oficina que começamos há 4 ou 5 anos com o Pedro Costa, com o que está cá a Margarida Cardoso, etc., porque tem custos para nós, essa é que tem um custo também para os participantes. De resto, todas as outras são gratuitas. Estás a falar já de caráter formativo, não? Sim, de caráter formativo. De qualquer forma, aquilo...
Perdão. Nada. De qualquer forma, aquilo que nós fazemos é que criamos uma espécie de pacotes em que fazemos acordos com os hotéis e com o alojamento local e, portanto, conseguimos encontrar... Aquilo que nós fazemos também é que, para além destas oficinas, construímos uma espécie de pacotes a preço de custo para as pessoas que nos venham visitar, portanto nós não ganhamos dinheiro com isso, aquilo que fazemos é que fazemos acordos com os hotéis ou com o alojamento local, temos também o nosso espaço de refeições, que é a cantina da escola, contratamos as cozinheiras da escola e fazemos lá as refeições e, portanto, fazemos pacotes completos para quem quiser vir e isso acaba por ter preços atrativos e há várias pessoas que vêm porque acabam por passar aqui uma semana de férias, praticamente, a ver filmes, a conviver e por um preço que é bastante acessível. Comentabas off the record tamén, Patricia, e acabas de dicir tamén a cuestión da un pouco como o festival se move por todo o concello. Coméntanos esa importancia tamén de estar en conexión cas freguesías e ca fronteira, e agora che pregunto pola fronteira do outro lado. Pois, nós desde o início que tentamos sempre estabelecer um diálogo e uma ponte com a fronteira do lado de lá, não é? Portanto, com a Galiza. E nos primeiros anos tivemos algumas sessões ao ar livre, em Arbo e noutras freguesias do lado de lá da fronteira. Os primeiros anos conseguimos estabelecer essas pontes, depois, entretanto, começamos a perceber que estava a ser mais complicado de conseguirmos encontrar interlocutores de diálogo, também começamos a perceber que havia, algumas das sessões tinham poucas pessoas, havia pouca receptividade da parte da população e, portanto, acabamos por deixar, porque também começamos a rentabilizar esses recursos humanos, não é, para atividades que temos do lado de cá. Mas nós tentamos sempre criar essas pontes de diálogo, tentamos sempre, por exemplo, selecionar filmes de realizadores da Galiza, sempre que isso é possível e que cabem no festival. Temos tido vários realizadores, não só com filmes selecionados, mas também presentes aqui no festival. Mas este ano estamos vendo que foi difícil encontrarmos interlocutores galegos, é dicir, hai unha conexión clara, mas continua a haber unha fronteira no cinema bastante evidente. Sim, continua a existir uma fronteira que eu gostava que fosse mais um ponto de passagem do que propriamente um obstáculo, não é? Mas nós estamos sempre disponíveis para criar essas pontes com a Galiza e é algo que nós tentamos sempre fazer. Coméntanos o momento, xa estamos acabando, o momento actual do cinema portugués. Como está a cousa? Lonxe quedan aqueles anos dourados era Manuel, non? Manuel de Oliveira, eses grandes realizadores míticos do cinema portugués dos anos 30, dos anos 40, da posguerra, é dicir, en que momento actual está o cinema portugués? Eu penso que neste momento nós temos um outro tipo de cinema, tanto o Manuel de Oliveira como os realizadores do pós-25 de Abril, não é? Aquilo que se chama o cinema novo português, foram muito importantes para o lugar onde nós estamos hoje. Muitos deles foram inspiração dos realizadores atuais. Temos um cinema que eu acho que se pode ancorar bastante naquilo que é o real, mesmo sendo ficção. Se olharmos, por exemplo, com estéticas e abordagens diferentes, mas se olharmos para o cinema do Pedro Costa, do Miguel Gomes, o João Salavisa e a René Nader Messora, por exemplo, que agora têm estado a trabalhar com os indígenas, um povo indígena na Amazónia. Portanto, há um outro cinema, acho eu, ou vários cinemas, eu até falaria no plural, há vários cinemas portugueses, não é? Há uma diversidade grande de abordagens estéticas, mas existem realizadores e uma produção muito interessante, que eu considero muito interessante, de cinema português e em particular do documentário também. E do cinema de animação. O cinema de animação nos últimos anos em Portugal tem ganho bastante notoriedade. É um trabalho que os realizadores de animação já vinham a fazer há muito tempo e nos últimos anos finalmente estão a receber a notoriedade que merecem, mas parece-me que existe uma grande vitalidade tanto na ficção como no documentário, como no cinema de animação de cinema português. Supoño que a nivel de lingua nada que ver co que significa un continente como Brasil, non? A nivel de o que supón Brasil, esas
continuas producións, aquelo é un mar de inercias positivas, non? De realizacións, de diñeiro. Sim, o Brasil tem uma dimensão muito diferente da dimensão portuguesa, não é? E a nível de cinema também. E isso reflete depois no cinema, porque existe um mercado de consumo interno muito grande. Em Portugal nós somos 10 milhões de habitantes, 10 milhões é a grande São Paulo, só uma das cidades do Brasil, não é? Portanto, tem consumo interno, tem também alguns realizadores que começaram a trabalhar, inclusive, numa linha mais comercial, não é? Com um sistema de Hollywood ou mesmo imigrando para os Estados Unidos, tem um financiamento condicente com um país daquela dimensão e tem uma capacidade também de exportar o cinema, que se calhar nós em Portugal não temos, porque isto sempre foi uma questão bastante conversada e debatida em Portugal, é que a questão da língua, não é? Nós compreendemos bem o português do Brasil e sempre estivemos habituados, até através da televisão, a receber produção audiovisual, não só cinema ou música, por exemplo, produção cultural em português do Brasil. Eles não. E no Brasil não há tanto essa entrada de cultura portuguesa, de música, se calhar um bocadinho mais de literatura, mas música, cinema, portanto não há tanto esse retorno, não é? E portanto Portugal, de acordo com aquilo que é a minha visão, não é? Que aqui estamos a falar da minha opinião, mas tem um mercado mais de distribuição cinematográfica dentro de festivais e com uma linha estética mais para cinéfilos do que propriamente para um mercado mais comercial. E deixame que volte á cuestión da Galiza, porque pensas que é tan difícil que certas producións, a pesar de que hai traballos que se están facendo moitas veces desde a parte da propia televisión, pero máis ben son series, non? A nivel da TV galega, da RTP, están facendo coproducións, mas a nivel do cine, do cinema documentario sobre todo, cinema independente, deste tipo de proxectos tamén, porque pensas que é tan difícil chegar, eu que sei, ás salas de Vigo, da Coruña, de Santiago, onde non se ve esa conexión. Eu mesmo un pouco do outro lado, tamén non será fácil chegar ás salas de Braga ou do Porto e ver producións galegas. É unha cuestión aí que está un pouco no imaginario, non? Sim, eu não sei se é uma questão de distribuição ou uma questão de público. Eu estava a pensar que, por exemplo, no Porto nós temos um cinema que faz sessões regulares que é o Cinema Trindade, de filmes, vamos dizer, um bocadinho fora do circuito comercial, portanto, que são filmes ainda assim que passaram por grandes festivais, o Festival de Cannes, de Berlim, de Veneza, ou até filmes de alguns realizadores europeus reconhecidos, e, portanto, costuma ter também cinema galego. Se calhar é ou uma questão de distribuição ou uma questão de não existir público, mas o não existir público, enquanto não houver sessões, não vai haver público, não é? Claro. Eu acho que se calhar esse trabalho faz-se um bocadinho mais através dos cineclubes, que acabam por ter um circuito de distribuição alternativo. A nível de coprodução, eu sei, até porque também sou júri do ICA, do Fundo Nacional de Cinema em Portugal, e no concurso de coprodução têm aparecido vários projetos de coprodução entre Portugal e a Galiza, também fruto de uma tentativa que houve da parte dos dois governos de encontrarem pontos de entendimento. Então há alguns filmes e algumas produtoras que estão a começar a trabalhar em conjunto. O ano passado, penso que foi o ano passado, que já surgiram uns quantos projetos. Lembro-me de um, por exemplo, que ganhou, em que eu estava como júri, que ganhou financiamento e que era uma coprodução entre Portugal, entre a Banda à Parte e a Galiza. Contanos decíasme hai nada, dai un par de anos, dai 2 anos, un filme que tiña unha parte galega que tamén acabou por levar premio. Sim, foi o Mighty Efren, é um filme, um documentário longa-metragem sobre as alterações climáticas e a forma como isso impacta
os seres humanos, não é? Neste caso a Afrin é uma jovem menina de 12 anos e cujo realizador é um realizador grego, mas a produtora é galega, é Maria do Mar, e portanto eles não tiveram a oportunidade de estar esse ano aqui no festival. O filme ganhou o grande prémio, o prémio Jean-Luc Passec para melhor longa-metragem, mas vieram os pais da produtora, da Galiza, receber o prémio. E no ano passado, nós entretanto convidámos-los para estarem no júri do ano passado, do prémio Jean-Luc Passec, e então tanto o realizador como a produtora galega estiveram cá. E a última é un pouco sobre este ano, que comentábamos esa explosión, non, de filmes e países en competición. Son 6 días de prácticamente de festival. Por que pensas que este 2025 é especial, está sendo especial ou vai ser especial? Eu acho que se nós só conseguimos perceber o impacto do festival, ou pelo menos nós que estamos a trabalhar, um bocadinho à distância. Daqui a 2 ou 3 semanas é que começamos a olhar para trás e a perceber o que é que foi. Nós, felizmente, temos tido algumas edições muito, muito interessantes, muito fortes, com muitos realizadores presentes, com conversas, e o ambiente do festival também se vai construindo, não é? Nós começamos ontem, ainda assim só com a inauguração das exposições, a sessão de abertura do festival. A partir de hoje é que vamos começar a ter os realizadores, a conversar, e como eu disse, o festival vive muito também daquilo que é o contacto humano, de nós conversarmos, vermos filmes juntos, conversarmos sobre cinema, conversarmos sobre outros projetos em que estamos a trabalhar, e portanto ao longo da semana é que se vai construindo essa relação e depois à distância é que conseguimos olhar para trás. Eu tenho a certeza que nós este ano temos uma programação muito forte em termos daquilo que é a atualidade. Temos filmes sobre o conflito israelo-palestiniano, filmes sobre a Ucrânia ainda, obviamente, porque continua a existir um conflito nessa parte do mundo. Temos filmes que são reflexões à distância daquilo que foi o Holocausto, portanto filmes sobre questões relacionadas com os refugiados, as migrações, direitos humanos, a identidade de género, etc. Portanto, antropologia um bocado aí também, não? Tudo de Lazarim. Sim, temos alguns filmes com um cariz mais etnográfico e antropológico. Portanto, nós trazemos essa diversidade e acho que temos uma programação muito atual que dialoga muito com aquilo que são os acontecimentos que estão a marcar o dia-a-dia, não é? E que também, como eu já disse, acabam por depois criar estes pontos de diálogo com aquilo que é a nossa realidade aqui em Melgaço, não é? Houve um período nos anos 50, 60 e até 70 que 2/3 da população estava imigrada por questões políticas, por questões económicas, e portanto nós não nos podemos esquecer disso, e os filmes que nos mostram a realidade, por exemplo, dos refugiados do Mediterrâneo na atualidade devem nos fazer lembrar daquilo que nós vivemos e que passamos, ou os nossos pais e avós, não é, passaram aqui em Melgaço e em Portugal de uma forma mais geral. Que iso da iniciativa Salto a Melgaço é o que se di en Portugal, que é moi interesante tamén o que me comentabas dese salto, non? Esa migración. Sim, o salto, ou passar a fronteira a salto, é uma expressão que significava, durante o período da ditadura em Portugal, de passar a fronteira de forma clandestina, emigrar de forma clandestina. E então nós aqui no festival apropriamos-nos de certa forma dessa expressão, do ir a salto, e portanto para as pessoas que não conseguem estar durante todo o festival, convidámos-las a dar um salto a Melgaço durante o fim de semana, que temos uma programação mais intensiva, das 10 da manhã até à meia-noite, e depois ainda temos o pós-festival, onde todos convivemos e continuamos a conversar sobre os filmes que vimos e sobre aquilo que nos interessa, não é? Aquilo que são os nossos interesses em comum, e portanto convidamos as pessoas a vir. E esse Salto a Melgaço termina, portanto é a sessão de encerramento do festival é no domingo, que é uma projeção ao ar livre na Torre de Homenagem, e este ano tem um filme muito especial, que é um filme que está fora da competição, que é um filme intitulado O Homem do Cinema, que é um documentário biográfico sobre o Jean-Luc Passec, o nosso patrono, realizado pelo realizador José Vieira. Maravilha, e agora sí que acabo, a ultimísima. Como ves o festival daqui a 5 anos, 10 anos? Como un pouco imaginas a realidade e a evolución do festival? Quando nós começamos não tínhamos assim... Ou como desexas?
Como desejo, bem, isso já nos leva assim para fora daquilo que se calhar é possível para alguma utopia, mas quando nós começamos não tínhamos grandes expectativas ou não sabíamos muito bem aquilo que iria acontecer e eu tenho a certeza que nestes 12 anos, 11 edições do festival, nós conseguimos consolidar o festival, temos uma série de atividades paralelas a decorrer, temos uma programação, temos tido nos últimos anos sempre uma programação muito forte, muito interessante e portanto se nós conseguirmos daqui a 5 anos manter este nível e de preferência ter mais pessoas, acho que é isso que eu gostaria, continuarmos a ter muitos realizadores presentes que nos venham visitar e que venham apresentar os seus filmes e conversar com o público sobre os filmes que realizaram e também mais público, eu acho que é isso só que nos falta. Mais público non só os convencidos, non? Tratar de chegar tamén aos que non están tan convencidos, aos non cinéfilos. Sim, claro. Aquilo que nós queremos é chegar ao maior número de pessoas possível. Sejam visitantes que já tenham vindo e continuam a vir a Melgaço, seja melgacenses, portanto, pessoas que são de cá e que nós gostamos sempre de os receber e queremos receber cada vez mais pessoas locais a virem visitar-nos, a virem ver os filmes e a estarem connosco durante o festival. Obrigado, Patricia Nogueira, directora do Festival Documentario do MDoc de Melgaço. Fantástico traballo. Muito obrigada. En segundo lugar, tamén ali nos xardíns da Casa da Cultura, pudemos falar ca realizadora franco-portuguesa María Pinto, que proxectou nesta semana de cine documentario de Melgaço un título Demain dans les batailles. Era o título da proxección de María Pinto, falábamos con ela, confraternizábamos ali nos xardíns, como dicimos, moi agradable a conversa que tivemos con María Pinto, natural de Famalicão, do norte portugués, máis emigrada en Francia hai moitísimos anos. Estamos xa con María Pinto, moi boas. Sim, eu tenho de responder, sim, eu sou então, nasci em Portugal, no Minho, perto de Famalicão, numa aldeia muito pequenina, e o meu pai, o filme conta mesmo a história das razões por as quais fomos para a França, que é uma história complicada de família, ao mesmo tempo que de imigração económica e também por causa da ditadura. Mas o meu pai e a família do meu pai eram labradores, eram umas pessoas assim muito simples, não é? E quando eu tinha 7 anos, então fui para a França com eles, e com os meus 2 irmãos e uma irmã, pequenos, também muito jovens. E no primeiro tempo, quando era pintora, já me interessava muito com estas coisas de imigração, sobretudo a memória da infância, aqueles rituais. Porque o meu primeiro filme que eu fiz em 2005 esteve aqui no festival no primeiro ano, em 2014, que se chamava Explicação des Salamandres, que era um pouco também um título assim poético que dava a ver assim com a minha descoberta do António Lobo Antunes, O escritor, sobre o qual fiz um filme. O terceiro filme foi sobre ele. E os meus 3 primeiros filmes são a partir da minha história, finalmente, porque o primeiro é mesmo explicação, o meu pai e a minha mãe estão filmados sozinhos, cada um no seu environnement. Sim, no seu ambiente, no seu contexto. A minha mãe é no jardim, o meu pai é num sítio onde ele trabalhou muito tempo como obreiro, quando foi para a França, muito jovem. E finalmente este filme, Demain dans la bataille, é também o título vem de Javier Marías, é o escritor espanhol que adoro. E penso que vem também, ele tem um livro que se chama Demain dans la bataille, Pense à moi, em francês, e que que vem também de Lady Macbeth, do Shakespeare. Porque isso é outra de minhas paixões, não é? A literatura e de todos, portuguesa, francesa. Qual é a diferença, María, do cinema de raíz francesa co cinema tamén documentario que se proxecta en Melgaço? Hai que unha ligazón
moi grande con Claro. estamos falando todo o tempo con Francia, o Museo do Cinema de Jean-Louis Passec. Como é esa experiencia vital tamén en Francia en relación ao cinema, ya despois o que, digamos, a cuestión aquí deste festival, é dicir, como esas diferencias. As diferenças, não sei bem responder a isso. É dizer, sim, França há um interesse também para... Sí, no cinema documentário, Francia sempre apoiou moito a cultura, Sim. apoiou moito o cinema. Como ve nesta correlación de forzas a andar sempre pues, de Francia para Portugal, de Portugal para Francia, como ve o apoio ao cinema documentario, como ve o estilo portugués en comparación co francés? Pois, é muito diferente, eu acho que é. O que eu gosto muito no cinema português, e o meu primeiro filme, então, é a explicação de salamandras, aquele animal que se recompõe como um exilado, não é? Que vai fora e torna-se outra pessoa, não é? E é isso que eu quis contar também nesse filme. E acho que fui muito influenciada por Manuel de Oliveira, porque ele é o grande Minho, cineasta português. português. Gosto muito dos filmes dele, sobretudo os primeiros, que são mesmo sobre as raízes, a memória literária e a memória poética também da história de Portugal, e fui muito influenciada por ele, sobretudo na maneira de filmar. Eu acho que agora, em França também, há muita gente que se preocupa dessas coisas, não é? Porque a França também é um sítio onde há muita gente que vem de fora, e houve uma comunidade portuguesa muito importante, sobretudo no norte de Portugal, onde foram viver os meus pais. E tentei, nessa primeira vez que fiz esse filme, tentei fazer uma coisa assim muito simples, finalmente, mas ao mesmo tempo, como eu venho das artes plásticas, eu acho que é importante ter um sítio no cinema, sobretudo documental, que vai fora para a ficção. Eu acho que é isso, a minha maneira de fazer. E este filme que vou apresentar também é isso, é a história do meu pai, que era uma pessoa, filho de ninguém, não tinha pai, e finalmente eu reinventei um processo num teatro filmado, desse processo que houve durante a ditadura de Salazar, onde ele perdeu o processo que era para ser reconhecido pelo pai dele, que era uma pessoa muito rica e que talvez violou, não sei, fez um filho à minha avó. E então eu estou muito ligada com eles, com essa parte da minha história, porque quando eu fui para lá, mesmo no ano antes de ir, eu fui, esse homem que era o meu avô, eu agora sei que era, porque o meu filme também é uma pesquisa, uma queda mesmo das raízes de onde viemos, não é? Claro. Sabemos de onde vamos, mas de onde viemos. Às vezes non sabemos muito bem. Diso sabemos moito tamén do lado galego, a cuestión da emigración, das raíces, de andar para un lado e para outro. Díganos unha cousa, María, como é a acollida do público que ten de particular proxectar aquí en Melgaso, como é o feedback, que o que di o público, que contan? Non sei. Ainda non se proxectou, xa sei, pero quero dicir, como son as sensacións, é dicir, que... Eu acho que os meus filmes não são muito à moda, porque são híbridos. Como é que... Híbridos? Híbridos, muito, porque são sempre a realidade para mim, e sobretudo o percurso de um homem, que é o meu pai. Finalmente, o que ele conta, porque ele contou a vida dele numa escrita, numa autobiografia, e ele era uma pessoa que nunca foi à escola, mas contou a história dele para os filhos, para nós. Claro. Como um testamento, não é? Uma coisa assim, para ficar, para ninguém esquecer, é isso que ele diz. E finalmente, ele nunca soube bem. Toda a gente sabia que ele era o filho desse dentista, como se chamava, mas porque ele era verdadeiramente dentista, mas eu quis saber quem ele era, porque não tinha visto, nunca o tinha encontrado, e não havia nenhuma fotografia dele, não encontrei. Então a minha pesquisa, no primeiro tempo, foi de ver que cara tinha ele,
que nos tinha transmitido fisicamente, mentalmente, e toda a gente me dizia, não, tu não vais encontrar nada, a família dele, os descendentes dele não vão querer falar contigo. E finalmente foi o contrário. Encontrei a família, então ouvi falar. Mas isso é tudo isso pode ser tudo ficção também. Claro. A vida é um sonho, não é? Como diz o outro. Parabéns María polo traballo, pola proxección, a ver como é a acollida, a ver que lle parece á xente, vamos ver, e a seguir así cos proxectos, a continuar. Sim, este é o meu sétimo filme. Sétimo filme. Ainda vai haber algún máis? Não, sim, já há sempre mais. Sempre máis. Pois o mellor para os proxectos e até a próxima. Obrigado. Obrigado. En terceiro lugar, pudemos falar tamén co realizador Rui Pedro Lamí, realizador de Ovar, aí da zona do Porto, que proxectou en Melgaso unha película, un filme moi emocionante, rodado aí na zona do Xerés, sobre un pouco a vida tradicional que está esmorecendo aí na vida rural, chámase Fillos do voso amor. Escoitamos o que nos contaba Rui Pedro ali pouco tempo despois da súa proxección. Estamos xa cun dos realizadores que proxectaron aquí tamén un dos seus filmes, Rui Pedro Lamí, acertei esta vez sí, de natural de Ovar, está aquí en Melgaso tamén coa súa produtora Etno, e facendo traballos de realización e proxectando filmes tan bons como o do Fillos do voso amor. Exatamente. Como está a correr a experiencia? Como vai a cousa? Está a correr bastante bem, eu cheguei hoje, vou ficar cá a semana toda, o filme foi exibido hoje na sessão das 15, ainda vai ser exibido mais uma vez numa sessão de cinema ao ar livre, no dia 2. Pronto, estou a gostar bastante do festival, já encontrei imensas pessoas conhecidas, acho que este festival está a crescer bastante, está com uma boa divulgação, está com bons conteúdos, sinto que é sempre importante este tipo de eventos para também falarmos um pouco, nós realizadores ganhamos muito com isso, porque fala-se sobre muitas coisas sobre o documentário e atualiza-se aqui algumas ideias. Quanto tempo é que estás nestas questões das produções, como realizador, quanto levas? Eu nunca fiz as contas, mas eu já faço documentários desde 2007. 2006, 2007. É a primeira vez que estás aqui no MDOC? No MDOC, sim, a primeira vez no MDOC, sim. E isso como foi um pouco o contacto, como mais ou menos como te contataram, como chegaste um pouco a trazer o teu filme aqui? Pronto, o filme que me trouxe cá chama-se Filhos do Vosso Amor, e é um documentário que fala sobre questões de transumância da Branda da Aveleira. A Branda da Aveleira é um local aqui perto de Melgaço, fica na freguesia de Gave. Em pleno Xerés? Exatamente, aqui, e antigamente havia muitas questões ligadas à transumância, ou seja, eles tinham, os pastores de então tinham 2 sítios para passar o ano e para estar com os animais, e tinham as inverneiras e tinham as brandas, onde o tempo era mais brando. Depende da época do ano. Exatamente, pronto, e o documentário fala um pouco sobre isso, fala um pouco sobre essas questões da vida do brandeiro, e das questões da vida do brandeiro, tá? Ótimo. As questões da vida do brandeiro e da forma de como é que o brandeiro vivia, os tipos de utensílios que utilizava quando ficava na branda, os tipos de habitação que tinha, os ritmos de vida que tinham, pronto, e fala um pouco disso, não é? E como o documentário era sobre aqui um local próximo de Melgaço, acho que isso também foi um dos motivos importantes para o festival se sentir identificado com essa temática e ter selecionado o filme, e estou muito contente por isso. Não é? Vimos Rui, a xente moi emocionada saindo despois do visionado. Sim. Vimos mesmo algunha muller que estaba aí aguardando as lágrimas. Como pode ser isto? É dicir, realmente o filme documentario é unha variante aí do cinema que
dá duro, non? Que chega aí ao fondo, non? Sobre todo se a xente sinte que vai ca súa historia vital tamén, non? Sim, eu acho que, sei lá, coisas que são feitas com amor transmitem amor, não é? E acho que não é só os filmes, nem é só o documentário, nem é só a ficção. Acho que a arte que é criada com amor também vai ressoar no amor do outro. E sinceramente acho que este foi um filme que foi criado com muito amor, ou seja, sempre fui muito bem recebido pelas pessoas que estiveram comigo a fazer este filme, não é? Pessoas aqui de Melgaço, pessoas de Gave, pessoas da Branda, ou seja, foi um filme sempre onde eu me senti super livre, criá-lo, onde me facilitaram sempre muitas coisas, onde me apoiaram sempre as minhas ideias, onde eu senti que conseguia estar completamente à deriva nas minhas ideias e a saber e a sentir que essas derivas nas ideias ia dar a um lugar seguro e a um lugar final em que eu sei que isto vai parar a um bom porto, não é? E a criação vai acabar por acontecer. Pronto, eu sempre tive isso, sempre tive as pessoas a acreditarem em mim e sempre tive a mim a acreditar em mim próprio. A minha equipa esteve sempre comigo e acho que esta combinação de coisas nem sempre acontece quando estás na produção de um filme, não é? Acho que cada filme é um filme, não é? E acho que neste aqui houve esta boa energia sempre e acho que passou também para a montagem. Claro. A montagem acabou por se sentir. Estás-me falando de um equipo de quantas pessoas? Eu trabalho sempre com equipas pequenas. A minha opinião é o mundo rural acaba por ser um mundo sensível e tu trabalhas e o mundo rural tu tens que o conquistar. E tens que o conquistar com relações humanas, tipo, tu primeiro de apontar a câmara tens que criar relações, não é? E pronto, e se entrares lá com uma equipa gigante, vais interferir em demasiado, se calhar, com o teu objeto fílmico, com aquilo que tu queres filmar. Então a minha equipa é sempre uma equipa pequena, sou eu, é o meu assistente que é o Henrique e é alguém de som, geralmente é a Marta, somos sempre 3 pessoas e eu filmo e pronto, e acaba por ser isso. Quanto tempo vos levou a realizar o documentário? Pronto, este documentário a nível de tempo deve ter durado quase um ano. Um ano inteiro? Sim, mas a nível de rodagens teve poucas rodagens, teve 4 rodagens apenas, períodos de 3, 4 dias, 5 dias. A última rodagem teve apenas um dia, ou seja, considero que isto é um filme muito curto, bastante eficaz e até com sentido de oportunidade forte, porque lá está, estamos a trabalhar aqui coisas ligadas à etnografia em que se nós não as registramos agora elas podem vir a desaparecer. Claro, não é? É breve. Pronto, então acho que foi mesmo um filme com um bom sentido de oportunidade, é para agora, vamos fazer agora, fizemos rápido até, a montagem também não durou muito, ao longo do tempo se calhar 4 meses, mas se calhar ali de forma intensiva, tipo um mês. Pronto, acho que... Pode levar um prémio? Contas que pode acabar por gostar tanto que leve mesmo um prémio? Adorava, mas é o que tiver que ser. Eu aceito qualquer coisa. Para mim já é bom estar cá, porque pronto, é um festival que eu não conhecia e estou aqui a rever pessoas que já não via há imenso tempo. Para mim isso já é bom vir aos festivais, porque este networking é muito rico e dá-nos força também para continuar. E pronto, e cria-se aqui uma sinergia boa, novos contactos e não sei o quê. Agora... E para cando, Rui, proxectos do outro lado do Minho, sinergias do lado galego, quando vocês quiserem. E documentários também do lado... Portugal e Galicia juntos. Juntos sempre. Obrigado, fantástico trabalho, o mellor nos teus proxectos, que vai tudo moi ben. Sim, muito obrigado. Prazer. Sim, igualmente. Até já. E por último, unha breve conversa que tivemos cun voluntario. Ali había bastante xente voluntaria encargada de botar unha man a axudar no festivales. Falamos cun voluntario vigués que se chama Ignacio e que tamén nos contou algunhas cousiñas interesantes sobre o que os supón colaborar nun festival transfronteirizo, un festival que ten tanta conexión ca raya, aínda que nos costou encontrar voces do lado galego propiamente da edición deste ano, mas tivemos a opción de falar tamén, como dicimos, con Ignacio. Escoitámolo. E estamos tamén aquí con Ignacio Viguésel, que anda aquí traballando, voluntario no EMDOC, no Festival de Cinema de Melgaso.
como un vigués por aquí, Ignacio? Pois a casualidade e a coincidencia pois co suxeto, coa línea argumental do festival. A casualidade foi que un día eu vi un corto dunha edición antiga do festival, pescudei, busquei, es que estou a mezclar Ben. palabras do portugués. É interesante. Si pesquisache, buscache... Sí, busquei en internet, na web do festival, encontrei moita información, pareceme moito interesante, había un apartado de voluntariado. Eras moi cinéfilo, entendemos, non? Non, o mínimo, por así decirlo, non? Pero bueno, teño interés no audiovisual en general, no tema do festival, a identidade, memoria e fronteira. E contactache con eles desde o ano pasado aquí, colaborando? Sí, o ano pasado xa estuve por primeira vez, gustei da experiencia e este ano volví. Un pouco o que se vos pide os voluntarios, estar os 6 días aquí botando unha mão? Sí, estás aquí os 7 días de festival, de lunes a domingo, botas unha man en tarefas de secretaría, de apoio a secretaría, ou as actividades complementarias. Hai xente que vai ao aeroporto a buscar participantes, xurados ou persoas relacionadas coa edición. Bueno, un poquinho que podes facer, así, tarefas moi sinxelas, pero que son interesantes. Crees que, como vigués, que faltan iniciativas así deste estilo do outro lado? Estamos un pouco... Estános costando encontrar conexión aquí neste melgaso de raia tan de fronteira, non? Tamén con... digamos, pois esas sinerxias que noutros ámbitos que sí que hai, aquí estános constando un pouco velos, esas sinerxias tamén do outro lado. No outro lado tamén hai, penso que hai festivais que teñen que ver, polo menos con este tema, o Playdog de Tui, ou agora na Ribeira Sacra pois tamén están facendo cousas de cine portugués, que recollen algunhas das películas aquí presentadas, polo que vi na programación, non coñezo directamente, pero o ano pasado xa se fixo algunha cousa. Tamén hai Vigo algún ciclo de cine portugués que ten o seu interés. Bueno, neste ámbito dá a impresión de que hai algunhas cousas que sí que están interconectadas. Ahora, sobre máis alá, pois non faría valoracións. Teño a miña opinión, pero... Que te levas? Que te levas desta experiencia, da experiencia do ano pasado? Repetirás o ano que ven? Que te levas daqui de Melgaso destes días? Pois mira, sí, repetiría. O propio festival é un festival de moita proximidade entre as persoas que participan, nun espacio limitado encontras xurados, directores, a xente da organización, que é dunha asociación de Viana do Castelo que se chama O Norte, que teñen un traballo moi interesante de difusión do audiovisual en general, traballos con escolares e demais. Pois levo que é moi fácil conectar, comunicar coas persoas que están implicadas neste tema, neste festival. E despois a propia vila de Melgaso para min ten moito atractivo, a vila, o geocentro e todo o concello, no tema da fronteira, con esa historia do contrabando no seu momento, o tema da emigración a Francia tamén ten moito que ver con este festival. E bueno, gústame moito todo isto, entón penso volver. Parabéns, Ignacio, graciñas por nos atender. Gracias a ti. Gracias a ti. Chao. Escoito Galiportus cada semana, en Radio Illariz, 107.2 de FM, os sábados de 12 a 1, e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com.
Moi ben, pois isto foi un pouco o programa que pudemos facer aí coas entrevistas de campo que fixemos en Melgaso sobre o Festival de Documentario, de Cinema Documentario aí na Vila Raiana do lado portugués. Espero que vos gustase, se vos presta, xa sabedes, seguídenos, disfrutade dos nosos contidos. Unha aperta moi grande, forte abrazo, hoxe marchamos, vámonos embora cun tema da familia Camaño, Samurai. Chao, chao, obrigado.